Você está falando da revitalização da Pampulha. A revitalização da Pampulha. E eu vou te dar um exemplo concreto, assim. Belo Horizonte criou, com mais 6 municípios inicialmente, um consórcio metropolitano de saúde, chamado Aliança para a Saúde. Logo, logo passamos para 10, tínhamos já outros 20 municípios da região metropolitana já agendando a participação, para começar com urgência e emergência. E a primeira ação já está começando, é o SUS metropolitano. Desculpe, é o SAMU metropolitano. E o Estado, então, nos procurou e disse, vamos fazer esse consórcio em toda a região central, são 104 municípios. Nós debatemos bastante, criamos um modelo de governança, levamos meses discutindo esse modelo, e agora todos os 104 municípios estão convidados a participar, dezenas e dezenas deles já estão aprovando o projeto de lei nas suas câmaras de vereadores. Com isso, você consegue, um município ajudar uns aos outros para colocar as coisas em operação. Por exemplo, você pode ter um hospital num lugar que está meio desativado. Então, vamos especializá-lo num determinado tipo de atendimento e ele atender os seus municípios ali mais próximos. Ou seja, você gera uma escala maior. Quando eu ouço sua fala, vejo um pouco da sua experiência como um administrador privado. Uhum. O senhor já sente que na Prefeitura de Belo Horizonte o setor público já está contaminado com boas práticas do setor privado? Olha, vou começar ainda falando um pouco da região metropolitana. Como é que a gente conseguiu essa cooperação entre os municípios vizinhos? Às vezes as pessoas dizem, o Márcio é técnico, não tem experiência política, mas não é bem assim. Eu tenho muita vivência política na minha vida sob diversas formas, inclusive trabalhando no governo federal, no governo estadual. Quando as pessoas veem que você tem uma clareza de propósito, que você tem uma intenção clara, que ela não é partidária no sentido de fortalecimento do partido A ou B, é no sentido de fortalecer políticas públicas de interesse mais amplo, as pessoas aderem. E eu vi isso na prefeitura também acontecendo. Nós chegamos e vamos fazer um planejamento estratégico para Belo Horizonte. As pessoas desconfiaram um pouco, mas quando viram a clareza do propósito ali, que era o interesse coletivo, elas aderiram. Quando fizemos um programa de metas para 4 anos, os técnicos de boa vontade acharam aquilo ótimo. Puxa vida, eu agora sei claramente o que esperam de mim. E na hora da cobrança, é uma cobrança coletiva. Não tivemos nenhum problema. E nenhuma disputa política dentro desse processo. Ou seja, todos os secretários de todos os partidos colaboraram, você tinha o terceiro escalão de uma secretaria cobrando o secretário da outra, porque ali tinha obrigações mútuas, era uma tarefa que um dependia do outro. Nunca tivemos nenhum problema pessoal, ou de grosseria, ou de discussão fora do profissionalismo. Então, eu acho que a gente conseguiu avançar na prefeitura nesse sentido de ter uma gestão mais transparente. Aliás, por falar em transparência, o nosso adversário disse que vai abrir as contas da prefeitura, elas já estão abertas, já estão na internet, todos os contratos. Né? Pode se aprofundar mais e mais essa transparência, mas às vezes não acontece porque os sistemas informatizados de gestão não são integrados. Nós avançamos muito nesse processo. Antes, cada unidade, cada secretaria comprava seu sistema. Alguma coisa foi feita no passado, mas nós avançamos muito, tem muita coisa a fazer, e a tendência é que a gestão fique cada vez mais transparente em termos de informação, tanto para dentro como para fora. O senhor está falando há pouco dos quadros da prefeitura, né? Recentemente, houve o desligamento, demissão ou afastamento de diversos funcionários que eram filiados ao PT, por conta do rompimento do PT com a sua administração e o lançamento da candidatura do Patroço. Gostaria que você esclarecesse, porque isso criou uma polêmica grande, quantos que eram os funcionários filiados ao PT antes desse rompimento e quantos que foram afastados ou se desligaram e quantos permaneceram nos quadros da prefeitura. E complementando a pergunta, esse grande número de funcionários filiados ao PT não é, de certa forma, um aparelhamento da prefeitura? Olha, quando nós assumimos os comissionados que nós temos hoje na prefeitura, que comissionados você tem
Comissionado é um cargo em comissão, que é um cargo de confiança. Portanto, é uma nomeação, digamos, de conteúdo político, no sentido de alinhamento do modelo de gestão, das propostas, etc. Você tem o cargo comissionado, que é nomeado um funcionário de carreira, ele tem, então, um acréscimo no salário. E tem aquele comissionado que é chamado de recrutamento amplo, você traz de fora, né, escolhe de acordo com critérios que você definir. E existem algumas regras que, em determinados lugares, tem que ter um percentual de funcionários comissionados que tem que ser de carreira, tem uma regulação para cada atividade. Hoje nós temos, por exemplo, hoje nós temos 1.040 ou 1.050 cargos de confiança que vêm da época do Pimentel, que continuam na prefeitura até hoje. Desses aí, a imensa maioria, talvez uns 800, sejam indicações feitas pelo PT, de uma forma geral, por pessoas, digamos, com mandato, ou gente que passou por cargos de relevância na prefeitura. O que aconteceu? Quando houve o rompimento da aliança pelo PT, sempre bom lembrar, mais ou menos uma dúzia de dirigentes, primeiro e segundo escalão, pediram para sair, né? E o que nós fizemos um remanejamento interno, trouxemos de fora apenas 2 pessoas, porque não conseguimos recrutar internamente, para não haver uma solução de continuidade, ou seja, para a máquina continuar funcionando normalmente. E aí começamos a olhar o alinhamento político dos demais cargos de confiança e conversando, e nós resolvemos, então, exonerar um certo número de pessoas por 2 razões. Uma, em função desse realinhamento de cargos que houve, de direções, porque um secretário novo entra, ele tem direito de escolher a secretária, o chefe de gabinete, pelo menos, então aí você tem alguma mudança. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos lá militantes muito aguerridos, né, vamos dizer assim, do PT, que usavam, ou sempre usaram, ou continuaram usando o cargo para fazer política no sentido partidário. Então, um balanço final, até o final de julho, pessoas que efetivamente saíram da prefeitura por iniciativa do governo, ou seja, da Secretaria de Governo, foram em torno de 40. Então, aquele número de 200, etc., que a campanha adversária espalhou, é totalmente mentiroso, e nós apresentamos todos esses dados à Justiça recentemente, em função de uma ação que eles fizeram com as gravações clandestinas, e etc. Tanto que pararam de falar no assunto. E aí, a segunda parte da sua questão, eu não sei se eu respondi, mas... Com a possibilidade de aparelhamento do... o que ocorre é o seguinte, o PT, o projeto político de poder do PT, que é muito antigo, baseado, né, em teorias políticas respeitáveis, é que você, para mudar a sociedade, o partido condutor desse processo de mudança, que não é mais revolucionário, né, o PT tinha tendências revolucionárias no passado, hoje não tem mais, pelo menos aparentemente, era realmente de você comandar o aparelho de Estado para, então, implantar suas políticas públicas. E isso, muitos partidos o fazem de uma forma ou de outra, mas não de forma tão determinada quanto o PT. E nós vimos na prefeitura uma quantidade grande de pessoas bem-intencionadas e que se filiaram também ao partido por questões históricas ao longo do tempo, tanto que alguns se desfiliaram nesse processo para nos apoiar politicamente, até no primeiro escalão. E eu não vejo razão para nenhuma caça às bruxas, né, no sentido estrito, mas os cargos de confiança são escolha do prefeito, são nomeações políticas, ele tem o direito de trocar quem ele quiser, por isso que se chama cargo de confiança. Nós estamos na reta final do programa, temos mais 1 minuto, e nessa semana o vereador Léo Burguês, que é presidente da Câmara Municipal, que é da sua base de apoio na Câmara, apresentou um projeto do fechamento dos supermercados aos domingos. Esse projeto, se aprovado e deve ser votado agora, para o que tudo indica, deve ir para a sua sanção. O senhor sancionará um projeto como esse? Olha, eu confesso que tomei conhecimento assim, um pouco lateral desse assunto, até por falta de tempo recentemente. A Secretaria
de governo que está acompanhando de perto esse assunto. Eu não sei se vai ser aprovado ou não na Câmara, eu vou até me inteirar um pouco mais sobre isso, para ver a nossa posição. Eu não acredito que votem nada nesse período eleitoral, não sei. Mas é algo que nós temos que discutir com as entidades de classe dos proprietários, discutir com associações de moradores, com os sindicatos também de empregados do comércio. E parece que é uma prática já, digamos, uma prática já estabelecida, a abertura de certo tipo de comércio aos domingos. Então, temos que ver o interesse da maioria para ver a nossa posição. Obrigado, prefeito Márcio Lacerda, por estar conosco em mais um Band Eleições 2012. Muito obrigado. Eu sei que na época de campanha você deu o seu tempo para gravar um programa conosco aqui. É precioso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Teodomiro Braga. Agradeço. Obrigado, Luiz Fernando Rocha. Voltamos com mais um Band Eleições na próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência.